tudo bem? Eu sou o pastor Adel Santos e quero nessa noite, nessa madrugada, trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O texto se encontra em Mateus, no capítulo 2, e os versos 16 e 17, diz assim: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira os magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existe. O infanticídio é algo que não é somente inerente aos nossos dias. Esse mesmo projeto do inimigo do povo de Deus, Satanás, ela começa lá no Gênesis, quando ele tenta destruir a família através do pecado de Eva e Adão, e quando um irmão, Caim, mata Abel, seu próprio irmão. Depois a gente vai no livro de Êxodo, e lá no capítulo 2, fala de um projeto também de Faraó acerca de matar os nascidos daquela época do povo de Israel, porque era uma nação que crescia absurdamente pela mão do Senhor, mesmo na terra do inimigo. E aí a gente chega aqui em Mateus, com a promessa do Messias, Jesus. O rei Herodes toma a mesma decisão de matar as crianças. Sabe, meus irmãos, essa realidade é tão presente nos nossos dias quanto naquela época. Ou melhor, tão presente que o adversário das nossas almas tem se utilizado da mesma ferramenta. O infanticídio dos nossos dias não é mais por espada, ou por degola, ou outras artes absurdas de matar uma vida recém-nascida. O infanticídio dos nossos dias é a ideologia do gênero, é o avanço desenfreado dessa pedofilia que tem sido incutida, ou pelo menos tentado ser incutida na mente dos pequeninos. Meus irmãos, o infanticídio dos nossos dias precisa ser combatido da mesma forma que as parteiras combateram lá no tempo do Êxodo, quando desobedeceram a voz de Faraó, do inimigo das nossas almas, que hoje representa o reino das trevas e Satanás e toda a sua turba, que se levanta para destruir as famílias. A igreja precisa buscar o Senhor e levantar-se como uma voz profética nesta nação, contra essas astutas ciladas do diabo contra a família. Nós precisamos, queridos, mais do que nunca, proteger as nossas crianças. A igreja precisa orar, precisa levantar-se de forma espetacular, porque as drogas têm destruído a juventude. A sexualidade, ainda numa idade tênue, numa idade ainda muito tenra, muito nova, tem destruído as vidas. Onde as famílias têm sido, meus irmãos, constituída muito cedo. São crianças sendo mães de crianças. E agora, com essa ideologia maligna, onde estão os profetas de Deus nas câmaras municipais? Onde estão os profetas de Deus nas assembleias legislativas? Onde estão os profetas de Deus na Câmara Federal, no Senado Federal, nos palácios governamentais? Onde estão os profetas de Deus
como João Batista, onde estão os profetas de Deus como Moisés, onde estão os profetas de Deus como Amós, como Jeremias, como Isaías, que se levantava contra aquilo que era contrário às ordenanças de Deus e à sua palavra. A família é uma instituição criada por Deus e preservada por Deus. E a minha palavra nesta madrugada é para as famílias do Brasil, para que nos levantemos, independente de religião, de regra política ou de qualquer outra coisa. Nós precisamos nos unir como igreja, como sociedade, como família, como aqueles que ainda acreditam que a família é a célula máter da sociedade. Levante-se nesta manhã, desça a presença de Deus, vamos buscar o Senhor, vamos nos levantar e cuidar, assistir, vigiar e cobrar das autoridades aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que é legal. Por exemplo, o Estatuto, o ECA, da criança e do adolescente. Há termos lá que precisam ser respeitados, que têm sido atropelados. A Constituição defende até hoje as crianças. É direito adquirido e nós precisamos ir às ruas, precisamos levantar uma corrente de oração, de um tempo de jejum, um tempo de quebrantamento diante do Eterno, para que Ele responda, para que Ele faça algo espetacular. E nessa manhã eu convido você, nessa madrugada, a entrar na presença de Deus e interceder pelas famílias do Brasil, pelas crianças do nosso Brasil. Deus, tome providência, repreendendo essa potestade, esse principado que tem se levantado contra a família. Que o Senhor tome providência na nossa nação. Que o Senhor acorde a sua igreja que dorme, para que o povo de Deus se multiplique e avance e conquiste a terra que o Senhor nos deu por herança. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que outras palavras como essa nós vamos estar aqui, nesse mesmo canal, trazendo a resposta de Deus para Satanás e toda a sua corja. Nós oramos em nome de Jesus. Fique conosco. Nós estamos encerrando e logo em breve nós estaremos de volta com mais uma palavra de Deus para o seu coração. Deus abençoe a todos.